Olá, meu nome é Ricardo Souza e essa é a minha segunda aula sobre radiciação, na qual eu pretendo demonstrar, através de exercícios, como que pode ser utilizada essa propriedade aqui, que é quando você tem a raiz de uma fração, de uma razão, tá? Então, aqui nós temos uma raiz índice n de a sobre b. A e b são números, né? O b ele não pode ser zero, porque seria uma divisão por zero. E o índice n, ele começa no número 2, né? Raiz quadrada é o menor, raiz índice 2, raiz quadrada é o menor número que tem. Então eu coloquei algumas observações aqui para explicar as condições onde é possível ou onde não é possível ter uma raiz desse tipo. Então o n, ele pertence aos inteiros, né? Os naturais ou inteiros. Então não pode ser um número quebrado, né? Não pode ser 2,5, por exemplo. Tá? E ele tem que ser maior que 1, como eu já falei. O A ele pertence ao conjunto dos reais positivos. O B pertence aos reais positivos também e não nulos. Isso se o n for par. Ou seja, se aqui for 2, 4, 6, 8, só pode ter raiz de números positivos. E aqui não pode ser zero. Esse sinalzinho aqui, o asterisco, ele indica reais não nulos. E o positivo, né, reais positivos. Né? Se fosse menos, seria somente os números negativos. Né? Não é o caso aqui. Agora, existe uma outra situação onde essa regra muda um pouquinho, que é quando o n é ímpar. Se aqui for 3, 5, 7, etc., o A ele pertence ao conjunto dos reais e o B também, só que o B ele só não pode ser nulo. Então, isso significa que o A ou o B eles podem ser negativos. Se tanto o A quanto o B forem negativos, negativo com negativo na divisão dá positivo. Se um deles for positivo e o outro negativo, aqui dentro vai ser negativo, desde que o índice seja ímpar. 3, 5, 7, etc. Então, se for par, aqui dentro tem que ser positivo. Se for 2, 4 ou 6 e etc. Agora, se for ímpar, aqui pode ser negativo. Pode ser positivo e pode ser negativo. Sendo par ou sendo ímpar, o B ele nunca pode ser zero. Tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro exemplo. Eu tenho raiz quadrada, não tem nada, é 2. Né? O menor índice é 2. Raiz quadrada de 116 avos. Ou 100 dividido por 16. Então, por essa regra, você pode separar o A e o B em duas raízes desde que o índice seja o mesmo, ou seja, n. Então, se aqui é 2, a gente pode dividir em uma fração com dois radicais, o 100 e o 16 embaixo no denominador. Bom, a raiz de 100 é 10 e a raiz de 16 é 4. A partir daqui, agora só resta a simplificação, né? Então, dividindo em cima e embaixo por 2, a gente fica com 5 em cima e 2 embaixo. Resultado final, 5 meios. Eu sei que aqui pode ser mais ou menos 10 e aqui também, mais ou menos 4. Mas eu estou fazendo somente uma demonstração com os números positivos para entender a regra. Tá? Raiz quadrada de 100 é mais ou menos 10. Por que mais ou menos 10? Porque 10 vezes 10 positivos dá 100. E menos 10 vezes menos 10 vai dar mais 100. Ou seja, existem as duas respostas. Tá? Então, sempre que uma raiz for de índice 2, você vai ter uma resposta positiva e uma resposta negativa. Dependendo da situação, você poderá usar uma ou outra ou até as duas. Tá? Mas aqui a ideia é só demonstrar essa propriedade. Tá bom? Próximo exemplo. Raiz índice 4 ou raiz quarta de 17 terços. Então, se a gente usar a regra, nós ficamos com raiz quarta de 17 sobre raiz quarta de 3. Bom, o 17 é primo e o 3 também, e ambos não têm uma raiz exata. Então, nesse caso, a única coisa que dá para fazer, além dessa mudança que foi feita, é transformar ambos os números em uma potência com expoente fracionário. Ambos os números têm expoente 1, que não tem nada visível, então o expoente é 1. Então, fica 17 elevado a 1 quarto
dividido por 3 elevado a 1/4. É o máximo que dá para fazer aqui. Ou então, se quiser, né, uma outra possibilidade é colocar todo mundo sobre o mesmo expoente, 1/4. Tá? Nesse caso, não há raízes, né? Se você não entendeu essa passagem, dê uma olhadinha na aula sobre potenciação. A propriedade é sobre expoentes fracionários. Dá uma olhadinha lá no meu canal. E se gostar das aulas ou da aula, inscreva-se no canal, porque assim que eu publicar novos vídeos, você vai ficar sabendo em primeira mão. Tá? E se gostar da aula, no final dê um like. Isso ajuda o canal também. Então, o próximo exemplo. Agora nós temos um exemplo onde o número que está dentro, dentro da raiz, né, o radicando, ele é negativo. O índice é 3. Raiz cúbica de menos 27/8. Então, separando, a parte de cima, menos 27, a parte de baixo, índice 3, 8. Se nós fizermos a fatoração, vamos começar pelo 27, porque ele é o maior. 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, e novamente por 3, aqui vai dar 1. Resultado, 3 elevado ao cubo. Como o número é negativo, então será que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3? Menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então o resultado daria menos 27. Então a raiz cúbica de menos 27 é a mesma coisa que a raiz cúbica de menos 3 elevado à terceira. A mesma coisa para o 8. Se nós fatorarmos o 8, é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, né? No sentido de ter o mesmo expoente. Bom, como os índices são iguais, a gente elimina o índice e elimina a raiz e elimina o expoente. Então, raiz cúbica de menos 3 elevado ao cubo é menos 3. E raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é 2. Então, o resultado é menos 3/2. Próximo exemplo. Raiz quarta de 256/81. Então, vamos lá fatorar o 256 e depois o 81. Então, o 256, ele é par, então é divisível por 2, vai dar 128. Por 2 dá 64, por 2 vai dar 32, dividido por 2 dá 16, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e finalmente vai dar 1. Então nós temos 2, 4, 6, 8 números 2. 2 elevado à oitava. Já o 81, 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Se fizermos a conta, isso aqui vai dar 27. Por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então nós temos 3 elevado à quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é equivalente a 81, ou 3 elevado à quarta. Então nós temos 256 é 2 elevado à oitava, dentro de uma raiz quarta. E o 81 é 3 elevado à quarta dentro de uma raiz quarta, porque a raiz aqui principal foi separada em duas, uma para o numerador e uma para o denominador. E agora? Bom, começar pela parte de baixo. Índice igual a expoente, o resultado é a própria base. E na parte de cima? Bom, 2 elevado à oitava dentro de uma raiz quarta, você faz a divisão do 8 pelo 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então a resposta vai ser 2 elevado a 2. 8 dividido por 4 dá 2. O expoente se torna 2. E isso é igual a 4/3. Próximo exemplo. 1 centésimo é a mesma coisa que 1 sobre 100. Tá? 1 sobre 100. Então, é possível fazer desse jeito, ou é possível fazer separando os radicais.
Mas primeiro eu vou deixar aqui 1 sobre 100, que é a transformação do 1/100 de decimal para fracionário. A seguir, se a gente separar em duas raízes, então nós temos raiz de 1 sobre raiz de 100. Então, raiz de 1 é o próprio 1, e raiz de 100 é 10. Então, o resultado final, 1/10. Se você preferir deixar na forma decimal, é só dividir 1 por 10, o resultado é 0,1. 1/10 também, é o mesmo número, forma fracionária, forma decimal. Próximo exemplo é parecido. Então, nós temos 8 milésimos dentro de uma raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8 milésimos, na forma fracionária, é igual a 8 sobre 1000, índice 3. Separando em duas raízes, então nós ficamos com raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 1000. Fatorando 8, como no exercício 3, é 2 elevado à terceira. Então, a gente fica com raiz cúbica de 2 elevado à terceira. E o 1000, ele tem 3 zeros. Significa que é 10 elevado à terceira. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1000 é 10 à terceira. E dentro de uma raiz cúbica também. Então, raiz cúbica de 2 à terceira é 2. Raiz cúbica de 10 à terceira é 10. Resultado, 2/10. Simplificando por 2 em cima e embaixo, a gente fica com 1 em cima e 5 embaixo. Resultado final, 1/5. O próximo exemplo é parecido. Então, como é 8 milésimos e está dentro de uma raiz quarta, a única diferença em relação ao exercício anterior é o índice. Então, essa passagem e essa passagem e essa passagem, eu vou copiar, eu vou simplesmente passar dessa passagem para essa aqui, porque essas duas serão iguais. Transformar em fracionário, separar em raízes e depois fatorar os números de cima e de baixo. Então, 8 milésimos é a mesma coisa que 2 elevado à terceira sobre 10 elevado à terceira. Só que aqui nós temos a raiz quarta em cima e embaixo. E agora é que está o problema, porque se o expoente é 3 e o índice é 4, não tem como tirar ele de dentro da raiz, nem o numerador e nem o denominador. Então, o que resta fazer? É pegar essa potência e transformar numa potência, pegar essa radiciação, essa raiz, e transformar numa potência fracionária. O de dentro fica por cima e o de fora fica por baixo. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 3 quartos. E a raiz quarta de 10 à terceira é 10 elevado também a 3 quartos. O que dá para fazer agora? Colocar os dois numa fração, dentro de parênteses, elevados a 3 quartos. Aqui dentro a gente pode simplificar. Resultado final, 1/5 elevado a 3 quartos. Esse é o resultado final. Tá? É o máximo que dá para fazer, já que não tem como extrair de dentro da raiz. Você só consegue extrair se o expoente for igual ou maior que o índice. Então, se fosse 2 à quarta, iria ficar 2/10, assim como no exemplo anterior, que foi raiz cúbica de 2 à terceira, dividido por raiz cúbica de 10 à terceira. Então, se aqui e aqui fossem 4, daria exatamente o mesmo resultado. Tá? Mas como não é... Próximo exemplo, 45 centésimos, né? Tem duas casas após a vírgula, centésimos. Então, o primeiro passo, transformar numa fração. 45 centésimos é a mesma coisa que 45 sobre 100, como o próprio nome dele diz. E todo mundo dentro de uma raiz, né? Já que tem uma raiz quadrada aqui. Agora, a gente aplica a propriedade. Tem uma fração, a gente separa em duas partes. O numerador é raiz de 45 e o denominador raiz de 100. Raiz de 100 é 10, né?
A gente já fez aqui nos exercícios 1 e no exercício 5. E 45? Bom, 45 não tem raiz exata. O próximo número seria o 49, cuja raiz é 7, ou 36, né, menor que 45, cuja raiz é 6. Então, se a raiz de 36 é 6 e a raiz de 49 é 7, a raiz de 45 é um número entre 6 e 7. Então, é 6, alguma coisa. Mas esse número não é exato. Então, se ele não é exato, a gente fatora. Termina em 5, ele é múltiplo de 5. 45 dividido por 5 dá 9. 9 dá para dividir por 3, dá 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E nós temos, então, 5 vezes 3 ao quadrado, ou 3 ao quadrado vezes 5. Tanto faz aqui a ordem. Então, vamos colocar aqui 3 ao quadrado vezes 5. 45 é a mesma coisa que 5 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado vezes 5. 45. Agora, a gente pode usar uma propriedade semelhante, mas da radiciação, mas quando tem multiplicação. Quando você tem dois números dentro do radicando sendo multiplicados, você pode transformar em duas raízes. Então, fica 3 ao quadrado e raiz de 5. Ambos sobre 10. O 5 não sai da raiz, não tem como sair da raiz e ser um número exato. Mas o 3 ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, é 3. Então, o resultado é 3 raiz de 5 sobre 10. Ou 3 décimos de raiz de 5. Ou 3 raiz de 5 décimos. Tá bom? Essa é a resposta final. E o último exemplo, ele tem uma letra. A letra K. Eu esqueci de colocar, mas nesse caso, o K ele pode ser positivo. E pode ser negativo, porque aqui o índice aqui o índice é 3, é um índice ímpar. Então, ele pertence aos reais. E pode ser 0 também. Tá? Nesse caso, eu vou colocar não nulo, só uma observação, para significar o seguinte: olha, ele não é 0. Ele pode ser qualquer número real, positivo, negativo, raiz de 2, menos 5, 1/4, 3 sétimos, π, mas ele não pode ser 0. Tá? Em outras situações ele não poderia ter 0, ele poderia ser 0 aqui em cima, sem nenhum problema, porque raiz de 0 é 0, e estando no numerador não tem problema, só não pode ser 0 no denominador, porque aí é um número indeterminado. Então, nós temos que fazer a separação, raiz cúbica de 32k à terceira, sobre raiz cúbica de 27. O 27, nós já tínhamos fatorado de um exercício anterior, é 3 elevado à terceira. E o 32 é 2 à quinta. Então, nós temos raiz cúbica de 2 elevado à quinta vezes k elevado à terceira sobre raiz cúbica de 3 elevado à terceira. Bom, aqui embaixo, raiz cúbica de 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3, porque o índice cancela com o expoente. Aqui em cima, nós podemos separar em duas. Raiz cúbica de 2 elevado à quinta vezes raiz terceira de k elevado à terceira. Aqui é 3, pelo mesmo motivo que o raiz cúbica de 3 elevado a 3. O índice é igual à potência. Já o 2 à quinta, como ele é maior que 3, ele sai. Lembrando que 2 à quinta é 2 elevado à terceira vezes 2 ao quadrado. Né? Você tem 2 multiplicando 3 números 2. Tá? Então, o 2 à terceira, raiz quadrada de 2 à terceira, é o próprio 2. Então, dentro da raiz vai sobrar 2 números 2, ou seja, 2 ao quadrado. Então, raiz cúbica de 2 à terceira é o próprio 2. E dentro da raiz permanece 2 elevado ao quadrado. O k ele sai totalmente.
e sobre 3. E essa é a resposta final do exercício, né? Então, se quiser arrumar um pouco mais, só a parte estética mesmo, então a gente pode colocar 2k sobre 3 raiz cúbica de 4, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então, essa é o resultado final do exercício. Tá bom? Então, se gostou da aula, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber avisos de aulas novas que foram postas no ar. E se ficou alguma dúvida, assista de novo a aula, tá? Que isso já pode tirar a sua dúvida. Ou assista aulas anteriores também. Às vezes a dúvida está em aulas anteriores, como por exemplo sobre essa passagem aqui da separação de duas potências que estão dentro de um radical. Você pode separar em duas raízes, desde que o índice seja o mesmo. Então tem várias outras aulas sobre várias propriedades de radiciação e também de potenciação, que está interligado com esse assunto. Tá? Então, muito obrigado e tchau!